Jericó era uma cidade tão antiga e poderosa que seus habitantes acreditavam ser invencíveis. Cercada por muralhas gigantescas, cheia de riquezas, luxúria e prazeres sem limites. Mas, ao mesmo tempo, um lugar onde a idolatria, a corrupção e a imoralidade dominavam completamente a vida do povo. Dentro dos templos, rituais sexuais eram realizados em nome de deuses pagãos. Homens e mulheres entregues ao pecado, sem medo das consequências. Eles acreditavam que nada poderia destruí-los, até que tudo desmoronou de forma inexplicável. O que realmente acontecia dentro das muralhas de Jericó? Por que essa cidade, que prosperava em meio ao deserto, foi completamente destruída? E será que sua história serve como um aviso para os dias de hoje? Fique até o final, porque o que você vai descobrir sobre Jericó pode mudar a forma como você vê o mundo. Comente abaixo de qual cidade que você está assistindo. Eu quero saber. Jericó é cidade misteriosa e tão antiga que sua origem remonta aos primórdios da humanidade. Um lugar próspero, rodeado por imensas muralhas de pedra, repleto de riquezas e conhecido como um dos primeiros grandes centros urbanos do mundo. Mas também um local mergulhado em idolatria, corrupção e imoralidade. Essa era Jericó. Agora pense comigo. Se você estivesse lá, vivendo dentro dessas muralhas impenetráveis, cercado de luxo e excessos, você acreditaria que algum exército poderia derrubá-las? A verdade é que os habitantes de Jericó estavam tão confiantes na sua fortaleza que nunca imaginaram o que estava por vir. A Bíblia nos conta em Josué 6:1-2. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: Eis que entreguei na tua mão a Jericó e ao seu rei e aos seus homens valorosos. Parece impossível, não é? Como uma cidade fortificada, com muros tão altos e espessos, poderia simplesmente cair? E mais do que isso, o que levou Deus a decretar sua destruição? Jericó não era apenas uma cidade comum. Ela era um símbolo. Seu modo de vida representava tudo o que afastava o homem de Deus. E aqui está algo que você precisa entender. Deus é paciente, mas Ele não ignora o pecado. O que acontecia dentro daqueles muros ia muito além da riqueza e do comércio. A idolatria tomava conta da cidade. Seus habitantes adoravam falsos deuses, sacrificavam crianças, praticavam rituais sombrios. A corrupção estava em todos os níveis. A imoralidade era tão comum que ninguém mais enxergava o erro. Antes de falar sobre a imoralidade das mulheres de Jericó, como foi que ela se tornou tão imensa? E se eu te dissesse que antes de Roma, antes do Egito dos faraós, antes mesmo de Babilônia, já existia uma cidade próspera e bem estabelecida? Um lugar onde a humanidade começou a deixar de ser nômade e a construir algo duradouro. Essa cidade era Jericó. A história de Jericó começa há mais de 10.000 anos, no que os historiadores chamam de Crescente Fértil, uma região abençoada por Deus, onde os primeiros seres humanos aprenderam a plantar, colher e, pela primeira vez, se estabelecer em um só lugar. Enquanto outras tribos ainda vagavam em busca de alimento, os habitantes de Jericó descobriram uma forma de domar a terra. Jericó tinha algo que nenhuma outra região possuía, uma nascente de água doce em meio ao deserto. E onde há água, há vida. Esse presente da natureza fez da cidade um refúgio e um ponto estratégico para comerciantes, pastores e viajantes que cruzavam o Vale do Jordão. O livro de Deuteronômio 34:3 chama Jericó de a cidade das palmeiras. E por um bom motivo. Graças à sua localização privilegiada, a cidade prosperou com plantações de tâmaras, trigo e cevada. Mas não foi só isso que fez Jericó se destacar. Os habitantes dessa cidade milenar foram pioneiros na arte da construção. Descobertas arqueológicas mostram que eles ergueram muros de pedra já nos primórdios da humanidade, algo que nenhuma outra civilização fazia na época.
Eles sabiam que a cidade precisava de proteção, tanto contra invasores quanto contra o próprio deserto. Jericó não era apenas um centro agrícola, mas também um polo comercial. Sua posição permitia o intercâmbio de mercadorias entre diferentes regiões. Sal, especiarias, tecidos e metais preciosos passavam por seus portões, enriquecendo ainda mais seus habitantes. Mas aqui está algo curioso. Sempre que o homem prospera, ele corre o risco de se esquecer de Deus. A história da humanidade prova isso repetidamente. E foi exatamente isso que começou a acontecer em Jericó. A cidade que começou como um milagre da civilização começou a se afastar do Criador. E assim, o que antes era um centro de bênçãos se transformou em um lugar de excessos, idolatria e corrupção. Mas como isso aconteceu? O que fez Jericó sair do plano de Deus para se tornar um símbolo de decadência? Logo a seguir, iremos falar mais sobre a imoralidade das mulheres e homens de Jericó. Mas antes disso, precisamos falar sobre o luxo dentro das muralhas. Jericó não era apenas uma cidade antiga. Ela era um símbolo de prosperidade e ostentação. Quem atravessava seus portões se deparava com ruas movimentadas, mercados repletos de mercadorias valiosas e casas luxuosas, decoradas com tapeçarias e objetos de ouro. Comerciantes vinham de todas as partes para vender especiarias, tecidos raros e pedras preciosas. Mas por trás desse brilho havia um lado obscuro que poucos ousavam questionar. A cidade era um centro de riqueza, e onde há riqueza sem temor a Deus, há também corrupção. Os governantes viviam cercados de luxo, aproveitando-se dos recursos que vinham do comércio e da exploração da população. O dinheiro circulava livremente, mas com ele vinham os excessos. Os relatos bíblicos e históricos apontam Jericó como um local entregue à idolatria. Diferentes deuses eram adorados e templos foram erguidos para práticas religiosas que envolviam rituais questionáveis, incluindo sacrifícios humanos e cerimônias de prostituição sagrada. O Deus verdadeiro havia sido esquecido, substituído por imagens e crenças que ofereciam promessas de fertilidade, colheitas abundantes e prazer sem consequências. Os habitantes de Jericó não viam problema em seus costumes. Para eles, suas muralhas intransponíveis garantiam segurança e seus deuses os abençoavam com fartura. Mas o que eles não percebiam era que cada ato de corrupção, cada culto idólatra e cada prática imoral os afastava mais e mais da verdade. A cidade se tornou um exemplo clássico do que acontece quando o homem coloca sua confiança nas riquezas e no próprio poder, ignorando os princípios de Deus. E a história nos mostra que esse mesmo erro se repetiu em outras civilizações. Roma, na sua época de ouro, era um império poderoso, mas mergulhou na decadência moral e espiritual antes de sua queda. Sodoma e Gomorra eram cidades prósperas, mas foram destruídas por conta de sua corrupção. Jericó seguia esse mesmo caminho, e sua destruição se tornaria um aviso para todas as gerações futuras. O mais impressionante é que essa mesma mentalidade continua nos dias de hoje. A busca desenfreada por prazeres, a confiança nas riquezas e o desprezo pelos valores espirituais são comportamentos que continuam levando pessoas e nações inteiras à ruína. Agora me diga, você já percebeu como a história sempre se repete? Como o homem, mesmo com tantos exemplos do passado, continua caindo nos mesmos erros? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe sua visão sobre isso, mas ainda há algo que precisa ser revelado. Dentro das muralhas de Jericó, um aspecto sombrio dominava a vida cotidiana. A forma como as mulheres eram vistas e tratadas. No próximo capítulo, vamos explorar os chocantes relatos sobre as práticas sexuais e a imoralidade dentro dessa cidade. O que acontecia ali era muito pior do que você imagina. 4.
As muralhas intransponíveis, a fortaleza de Jericó. A seguir, vamos falar sobre como era a vida das mulheres dentro da cidade de Jericó e como a imoralidade acontecia. Prostituição e a história de uma prostituta que ajudou espiões israelitas. Mas antes, preciso te contar sobre como a cidade era impenetrável. Jericó não era apenas uma cidade rica e influente. Ela era também uma fortaleza. Imagine um conjunto de muralhas tão imponentes que pareciam tocar o céu. Eram essas estruturas que garantiam a segurança da cidade, tornando-a praticamente inexpugnável. Para qualquer inimigo que ousasse se aproximar, Jericó era vista como uma fortaleza indestrutível. As muralhas de Jericó eram um verdadeiro feito de engenharia para a época. Segundo estudos arqueológicos, elas eram compostas por duas camadas principais. A primeira, uma muralha externa de pedra maciça, tinha cerca de 5 metros de altura. Acima dela, um imenso muro de tijolos de barro erguia-se por mais 7 metros, totalizando aproximadamente 12 metros de altura. A largura era suficiente para que soldados pudessem patrulhar no topo sem dificuldade. A cidade foi construída sobre uma elevação natural, e isso tornava qualquer ataque ainda mais difícil. Para um exército inimigo, invadir Jericó era praticamente impossível. As muralhas também foram projetadas para resistir a ataques diretos. Portões reforçados, torres de vigia e uma complexa estrutura de defesa garantiam que qualquer tentativa de invasão fosse rapidamente neutralizada. Além disso, Jericó possuía algo que a maioria das cidades fortificadas não tinha: uma fonte de água dentro das muralhas. Isso significava que a cidade podia resistir a cercos por meses ou até anos sem sofrer com a escassez de água. Com armazéns cheios de grãos e alimentos armazenados, os habitantes de Jericó confiavam que poderiam sobreviver a qualquer investida inimiga. E é exatamente essa sensação de invencibilidade que levou à ruína da cidade. Quando os israelitas chegaram para conquistar a terra prometida, os moradores de Jericó acreditaram que nada poderia derrubar suas muralhas. Eles estavam confiantes de que seu poder e suas defesas físicas eram suficientes para protegê-los. Mas esqueceram que nenhuma muralha, por mais forte que seja, pode resistir quando Deus decide agir. A Bíblia nos mostra que a queda de Jericó não veio por meio de um exército poderoso ou de armas avançadas. Ela veio através da obediência do povo de Deus e do poder divino. Durante 7 dias, os israelitas marcharam ao redor da cidade. E no 7º dia, ao som das trombetas e dos gritos do povo, as muralhas desabaram completamente. Mas será que havia falhas na estrutura dessas muralhas? Algumas teorias sugerem que as muralhas de Jericó foram construídas sobre uma base instável, o que poderia ter contribuído para sua queda repentina. Outras especulações apontam para a possibilidade de um terremoto na região, um fenômeno que, coincidentemente ou não, poderia ter sido o meio pelo qual Deus cumpriu seu plano. A verdade é que, independentemente da explicação científica, a destruição de Jericó foi um evento que marcou a história e demonstrou que nenhuma força humana pode se opor à vontade de Deus. Agora, imagine a reação dos habitantes da cidade ao verem suas muralhas ruindo diante de seus olhos. O que antes parecia indestrutível caiu em questão de minutos. O desespero tomou conta e o destino de Jericó foi selado. Mas ainda há algo que precisa ser revelado. Dentro das muralhas dessa cidade, havia uma sociedade marcada pela corrupção moral e pela imoralidade extrema. E no próximo capítulo, você vai descobrir como as práticas sexuais dentro de Jericó eram um reflexo do afastamento de Deus. O que acontecia ali é algo que poucos falam, mas precisa ser contado. Mas se você acredita que Deus é a sua verdadeira fortaleza, declare isso agora nos comentários. Comente: minha segurança está em Deus. E mostre que sua fé não está em coisas passageiras, mas no Deus Todo-Poderoso. 5. As mulheres de Jericó.
práticas sexuais e imoralidade. Jericó não era apenas uma cidade cercada por muralhas físicas. Dentro dessas paredes havia uma outra fortaleza, a cultura da imoralidade que dominava a vida cotidiana. Para muitos, Jericó era um centro comercial e um ponto estratégico no mapa da antiguidade. Mas, para os que conheciam seus costumes, a cidade era um reflexo da decadência moral da época. E entre os muitos aspectos sombrios da sociedade jericoíta, um dos mais marcantes era o papel das mulheres. Afinal, eram elas respeitadas ou simplesmente usadas para satisfazer desejos e rituais pagãos? As mulheres em Jericó, poder ou submissão? Diferente do que muitos podem imaginar, algumas mulheres em Jericó possuíam status e influência, especialmente aquelas ligadas à nobreza e ao comércio. No entanto, para a maioria das mulheres comuns, a realidade era outra. Elas eram frequentemente tratadas como mercadorias, trocadas em casamentos arranjados ou utilizadas em rituais religiosos dedicados a deuses pagãos. A beleza feminina era explorada para fins políticos e religiosos, e, em muitos casos, mulheres não tinham controle sobre sua própria vida. Mas havia algo ainda mais chocante dentro dos muros de Jericó: a prostituição sagrada. A prostituição nos templos, um ritual ou um erro justificado. Os povos antigos acreditavam que a fertilidade da terra estava ligada à fertilidade humana. Por isso, nos templos dedicados a deuses pagãos, como Baal e Astarote, existiam rituais onde mulheres eram forçadas a manter relações sexuais com sacerdotes e estrangeiros em busca de bênçãos. Essas práticas não eram vistas como pecado pelos habitantes de Jericó. Pelo contrário, eram consideradas uma forma de agradar aos deuses para garantir boas colheitas, proteção contra inimigos e prosperidade. Mas Deus via tudo isso. Em Levítico 18, 24 e 25, a Bíblia deixa claro o julgamento sobre essas práticas. Com nenhuma destas coisas vos contaminareis, porque com todas estas coisas se contaminaram as nações que eu expulso de diante de vós. Por isso, a terra está contaminada, e eu visito sobre ela a sua iniquidade, e a terra vomita os seus moradores. Jericó acreditava que seus costumes trariam prosperidade, mas na realidade estavam cavando sua própria destruição. Raabe, uma mulher marcada pelo passado, mas resgatada pelo futuro. No meio dessa cultura de imoralidade, havia uma mulher chamada Raabe. Ela não era nobre, não era sacerdotisa, nem tinha uma posição respeitada. Pelo contrário, era conhecida como uma prostituta. A casa de Raabe ficava estrategicamente posicionada sobre os muros da cidade, onde muitos viajantes e comerciantes passavam. Provavelmente, ela ouviu muitas histórias sobre os feitos do Deus de Israel e sabia que algo estava prestes a acontecer. Então, quando os espiões enviados por Josué chegaram à cidade, foi ela quem os escondeu e os ajudou a escapar. Mas por quê? Porque Raabe, diferente dos outros moradores de Jericó, creu no Deus verdadeiro. Ela reconheceu que as muralhas da cidade não poderiam protegê-los do julgamento divino e pediu misericórdia. Sua fé foi recompensada e sua família foi poupada no dia da destruição. A história de Raabe nos ensina que, mesmo em meio à corrupção, à prostituição e à idolatria, Deus ainda busca aqueles que escolhem se voltar para Ele. Jericó era mais corrupta do que outras cidades da época? Talvez você esteja se perguntando, mas será que Jericó era tão diferente de outras cidades antigas? A verdade é que muitas civilizações da antiguidade tinham práticas imorais. Sodoma e Gomorra, por exemplo, foram destruídas pelo mesmo motivo: a perversão e a rejeição total dos princípios de Deus. Babilônia também era conhecida por sua luxúria e idolatria. No entanto, Jericó carregava um peso simbólico.
Ela era a primeira cidade que o povo de Deus enfrentou ao entrar na Terra Prometida, e sua destruição marcou o começo de um novo tempo para Israel. Deus estava mostrando que, onde seu povo pisa, a impiedade não pode permanecer. E agora eu te pergunto, você já percebeu como a sociedade de hoje se parece com Jericó? O mundo prega que tudo é permitido, que não há problema em se afastar dos princípios de Deus. Mas será que não estamos reconstruindo muralhas de pecado que um dia ruirão diante do Senhor? Se você crê que Deus ainda é soberano e que Ele transforma até aqueles que vivem na imoralidade, comente agora: Jesus é a minha fortaleza. E no próximo capítulo vamos entrar na parte mais impressionante dessa história. Como a cidade que parecia intransponível foi destruída em um único instante. O que aconteceu ali foi um aviso para todas as gerações futuras. O cerco e a queda, a lenda das muralhas ruindo. Imagine a tensão dentro das muralhas de Jericó. Os habitantes, confiantes na proteção de sua cidade fortificada, acreditavam que estavam seguros. Mas algo diferente estava acontecendo do lado de fora. O exército de Israel, liderado por Josué, havia cercado a cidade. Mas ao invés de ataques diretos ou tentativas de escalar as muralhas, eles faziam algo inesperado. Marchavam em silêncio ao redor da cidade. Para os soldados e moradores de Jericó, aquilo parecia uma loucura. Não havia flechas, não havia arietes, não havia guerra. Apenas um povo caminhando ao redor da cidade, seguido por sacerdotes tocando trombetas. Por 6 dias, essa cena se repetiu. E então, no 7º dia, algo extraordinário aconteceu. A Bíblia nos conta em Josué 6:15-16. Sucedeu que ao 7º dia, madrugaram ao subir da alva e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocaram as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. E no momento em que o povo de Israel soltou um grande brado, as muralhas de Jericó desabaram completamente. A cidade que parecia invencível caiu sem que nenhuma espada precisasse tocar suas defesas. Mas como isso foi possível? As teorias sobre a queda das muralhas. A queda de Jericó é um dos eventos mais misteriosos da história antiga, e muitos estudiosos tentam encontrar explicações para o que aconteceu. 1. Um fenômeno natural. Alguns acreditam que um terremoto pode ter sido a causa do colapso das muralhas. A região do Vale do Jordão está sobre uma falha geológica e tremores são comuns. Mas mesmo que um terremoto tenha ocorrido, seria coincidência ele acontecer exatamente no momento em que os israelitas deram o grito? 2. Uma estratégia militar. Outra teoria sugere que os israelitas possam ter usado um método psicológico para enfraquecer os defensores. A marcha silenciosa por 6 dias teria gerado medo e desespero dentro da cidade, fazendo com que os soldados de Jericó ficassem inseguros. Mas isso não explicaria a queda das muralhas de forma tão repentina. 3. Intervenção divina. Para os que creem, não há dúvida. Foi Deus quem derrubou as muralhas. O próprio método usado, uma marcha silenciosa, trombetas e um brado final, não tem paralelo em estratégias de guerra conhecidas. Além disso, a destruição foi tão completa que a cidade nunca mais se reergueu com o mesmo poder de antes. Se essa parte te fez refletir, deixe seu like como um ato de confiança em Deus e compartilhe nos comentários o que mais te surpreendeu sobre Jericó. O impacto da queda de Jericó. A destruição de Jericó foi mais do que uma conquista militar. Foi um recado para todas as nações que habitavam Canaã. O Deus de Israel estava cumprindo sua promessa e entregando a terra ao seu povo. As cidades vizinhas ouviram sobre a queda de Jericó e tremeram. Os reis começaram a temer a chegada dos israelitas, pois compreenderam que não estavam lidando apenas com um exército comum, mas com um povo protegido pelo Deus Todo-Poderoso.
A queda de Jericó também marcou um momento importante para Israel. Foi a primeira grande vitória depois da saída do Egito. Assim como Deus abriu o Mar Vermelho para livrá-los da escravidão, agora ele derrubava as muralhas para mostrar que nada pode impedir o cumprimento de seus planos. E agora, eu te pergunto, quantas muralhas existem na sua vida hoje? Muralhas de medo, de dúvida, de pecado, de situações que parecem impossíveis de serem resolvidas. Mas a história de Jericó nos ensina algo muito importante. Quando Deus dá a ordem, até as maiores fortalezas caem. Se você acredita que Deus pode derrubar as muralhas da sua vida, declare nos comentários: minha vitória vem do Senhor. Jericó caiu, mas não foi a única cidade a ser destruída pelo julgamento de Deus. Houve um outro lugar, talvez ainda mais perverso, onde a imoralidade e a corrupção atingiram um nível extremo. Sodoma e Gomorra. O que acontecia lá era ainda pior. Clique nesse vídeo na tela para ver as práticas sexuais desenfreadas, violência, idolatria e um povo completamente entregue ao pecado. Mas o que realmente levou Deus a destruir essas cidades com fogo do céu? E será que a arqueologia encontrou evidências dessa destruição?